Olá, estamos iniciando o programa Gente que Faz pela sua TV Tarobá. Nós estaremos levando para você a comemoração do Dia do Delegado da Polícia Civil. Como é esta data? E conversamos com a delegada que vai dar as informações para vocês. Também o alerta do Dezembro Vermelho, combate à AIDS, as informações do que estão acontecendo, as idades, você precisa ficar atento a essas informações. E você que está querendo emagrecer e fica usando aquelas canetas famosas aí, sem saber, sem orientação médica, tem que tomar muito cuidado. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu programa Gente que Faz. Nós estamos aqui com a doutora Luciana Cavalli, que é médica da família, para falar sobre Dezembro Vermelho. Por que Dezembro Vermelho? Porque é um mês que está falando e orientando e dizendo para você como está relacionamento, você conviver com pessoas que teve ou tem AIDS. Você sabe? Não? Então vamos conversar um pouquinho com quem entende. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada pelo convite mais uma vez. Que bom estar contigo. Doutora, está aí esse mês de alerta, de situação que precisamos informar as pessoas. Me fala um pouquinho, como é que está a situação de AIDS no Brasil? Hoje a gente sabe que a gente vive, uma epidemia do vírus HIV e o número de pessoas que se contamina, infelizmente, ele não vem reduzindo quanto a gente gostaria. Então, cada vez mais o Ministério da Saúde ele vem trabalhando estratégias de alerta para a população. A gente estava conversando previamente e a gente tem observado que, infelizmente, os dados mostram que a população jovem, a média de idade de contaminados do ano de 2023 de HIV foi em torno de 36 anos no Brasil e 32 no estado do Paraná, mostrando que ele é uma doença que acomete a população jovem e que, inclusive, existem importantes recomendações internacionais e nacionais de rastrear essa população. Isso é desatenção, é não acreditar no que aconteceu no passado em relação à AIDS? Eu acho que é uma questão cultural, A gente sempre acredita que não é com a gente, Existe uma questão ainda cultural que associa, para pegar essa doença tem que transar com muitas pessoas e a gente sabe que não é isso, Basta um relacionamento com alguém que esteja contaminado e que desconheça, já vou explicar por que é importante a pessoa não saber, e que não saiba também que tem o vírus, porque o vírus, ele, entre você contaminar e ter sintomas da doença AIDS, pode demorar até 10 anos. E essa pessoa ela pode estar transmitindo sem saber, Então, quando eu tenho uma relação que eu não uso preservativo ou que eu não uso métodos de proteção contra o HIV, eu me exponho a essa contaminação e eu me coloco em risco. E não precisa ter vários parceiros, basta uma relação em situação de não proteção. Hoje a gente tem várias formas, O preservativo é o mais conhecido, mas a gente tem medicações hoje que previnem a transmissão do HIV, que é a PEP, que é quando você tem uma relação, não usou camisinha, você pode procurar um serviço de saúde que vai oferecer essa medicação até 3 dias depois, até 72 horas, e tem a PrEP, que pode ser utilizada por qualquer pessoa que queira ampliar a sua proteção. Eu não costumo usar camisinha, a gente falou da terceira idade, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de colocar o preservativo, então a gente tem a medicação que a gente pode usar previamente às relações sexuais, e aí tem formas de usar, e aí o médico pode orientar melhor, mas que previnem também a transmissão. Muito bem, doutora, nós estamos falando de medicamento e prevenção. Qual que é o momento e como proceder para fazer essa análise? Olha, o HIV chegou. Como é que é? É muito simples, porque basta um exame de sangue. Exame de sangue? Um exame de sangue, tá? Em alguns serviços a gente tem o teste rápido, que é uma gotinha de ponta de dedo que você faz e faz o exame de imediato. Ou um exame de sangue, como o exame que a gente faz para o colesterol, para diabetes. E vou te dizer uma coisa, o Ministério da Saúde fala que abaixo de 30 anos, população abaixo de 30 anos, deveria fazer o exame todos os anos. Todos os anos. Tá? E é mais importante para o paciente jovem fazer o exame de HIV e sífilis, A gente fala de doença sexualmente transmissível, lembra das duas, do que fazer colesterol, para você ter uma ideia. Caramba! Porque tem mais evidências científicas de que seja importante para melhor qualidade de vida desse indivíduo. Para quê? Para não descobrir só quando estar doente, Porque, infelizmente, o HIV, quando a gente se contamina, ele pode ficar, de novo, 10 anos sem dar sintoma, e o sintoma é a doença AIDS, que geralmente acontece pela destruição das células de defesa e a pessoa começa a ter várias infecções oportunistas, E hoje, um dos nossos grandes objetivos, e o Dezembro Vermelho vem para isso, que é alertar sobre a doença e falar sobre
diagnóstico precoce, né? Mas evoluiu bastante, desculpe te interromper, Claro. que antes os próprios familiares, quando detectavam que alguém na família estava com HIV, falavam, vamos isolar. Hoje não, hoje já tem uma consciência, porque tem um coquetel que, o que ele faz? Ele destrói, ele segura, ele não deixa o vírus crescer, como que é? A gente avançou muito até em relação a saber como que se transmite. Antigamente achava que por saliva, no beijo, no abraço, a pessoa contaminava pelo HIV. E hoje a gente não sabe. Hoje a gente já sabe que não, né? Então a gente sabe que, por exemplo, abraçar alguém que é portador do vírus, beijar essa pessoa, ela não vai transmitir o vírus. O que transmite é contato com o sangue, secreção sexual, né? Sim. Ou então na transmissão mãe-bebê, né? Que é uma outra preocupação que a gente tem também, né? A importância das mulheres testarem durante o pré-natal. Mas o que sabe-se também, e hoje a gente tem acesso de forma gratuita ao tratamento antirretroviral, que é o famoso coquetel, né? Hoje, cada vez com menos efeitos colaterais, com maior eficácia, e se o paciente toma corretamente, e ele não vai passar tão mal como foi há muito tempo atrás, ele vai se tornar o que a gente chama de indetectável intransmissível. O que é o quê? Então, os medicamentos, né, eles vão destruindo esse vírus, e a quantidade de vírus circulando no sangue ela é tão pequena que os métodos de transmissão, né, os métodos de exames, eles nem conectam, nem identificam mais o vírus. A gente sabe que a pessoa ainda tem a doença, né, tem o vírus circulando, mas ele não transmite mais. Não transmite mais. Não transmite mais. E esse indivíduo, mesmo que tiver relação sexual com alguém, sem usar a prevenção como preservativo, ele não vai transmitir. E aí isso é uma outra coisa importante. Lembra que eu falei lá no começo? É importante que as pessoas tenham relação sexual protegidas, mas quem mais transmite é quem não sabe que tem o vírus. Porque esse não trata. E esse tem vírus circulando para transmitir para as outras pessoas. Quem trata, ele fica indetectável, intransmissível, e ele não vai transmitir para as outras pessoas. O casal que tem o vírus, o casal, tá? E eles, você fala os dois? Os dois, tá. É ela e ele. Tá. Daí vão ter filhos, tal. Isso vem na sequência, no histórico, no gene, como é que é? Não. Por isso a importância do tratamento da mulher. Porque a mulher tratada e indetectável, né, ou com carga viral menor de 1000 cópias, por exemplo, ela não vai transmitir para o bebê. Existem vários cuidados, existem alguns medicamentos que podem ser administrados, depende aí de cada avaliação, né, de cada paciente, mas ela não transmite para o bebê. Não transmite para o bebê. Se ela fizer o tratamento certinho, se ela acompanhar corretamente, ela vai fazer todo esse cuidado, ela não vai transmitir para o bebê. Tá, hoje se fala muito mais os pais e filhos, que antes era um tabu enorme, né? Hoje tem... E hoje a gente tem cada vez mais o que a gente chama de casais sorodiscordantes, em que um vive com o vírus do HIV e o outro não se contamina, exatamente para a gente poder tratar, exatamente pelos métodos de prevenção, e esse casal inclusive pode ter filhos, se assim desejar, sem colocar o parceiro, né, ou a parceira em risco, né, o que não for portador do vírus nesse momento. Tá, nesse mês de dezembro que tudo é festa, tudo acontece, Papai Noel chegando, qual a orientação que você dá para os jovens, principalmente? Olha a idade que você falou, 32, 22? 32 a 36 anos. Poxa vida, que orientação você dá para esse grupo? Façam o seu teste. Eu acho que o mais importante é façam o teste, né? Procurem saber a sua situação sorológica, se tem ou se não tem. Olhe para o seu comportamento, né, em relação à questão da sexualidade. Então, ninguém tá... A única forma é a abstinência sexual. Hoje a gente sabe que essa não é uma realidade, não é? Então, olhe para o seu comportamento. Não uso preservativo, não gosto de usar preservativo. Procure métodos de proteção alternativos. Hoje nós temos disponível gratuitamente pelo serviço público essa forma de proteção associada aí ao preservativo também, né? E faça o teste. Acho que o que a gente tem que falar, e esse mês o mais importante é isso, né? A gente sabe que ainda é um assunto polêmico, todo mundo tem um pouco de receio de falar, né? Não é para estragar o Natal de ninguém, pelo contrário, hoje a gente sabe que quem vive com HIV vive muito bem, ela é considerada uma condição crônica como a hipertensão, diabetes, então em tratamento a pessoa vai morrer de outras coisas e não mais da doença, graças a Deus, com o avanço da medicina isso é possível, né? Mas faça o seu teste, né? Que essa é uma forma importante aí de se prevenir e proteger quem você ama também. Olá! Que bom te encontrar para falar com quem faz parte da nossa história. Nesse fim de ano eu faço uma pausa para olhar para tudo que vivemos juntos e vejo a força que temos. É essa soma de médicos, colaboradores, prestadores e clientes que forma o primeiro ciclo da Unimed de Cascavel, que é o ciclo da cooperação. Em 2025, o reconhecimento chegou em forma de prêmios raros, conquistados por pouquíssimas operadoras do país.
São troféus que confirmam a dedicação dos cooperados, o comprometimento dos colaboradores e a qualidade dos prestadores e a confiança de quem contrata os nossos planos. Também neste ano, a aquisição do Hospital Policlínica Unimed completou outro ciclo importantíssimo, que é o ciclo do cuidado em todas as etapas que o paciente precisa, da prevenção ao tratamento, incluindo o cirúrgico, com a excelência do nosso jeito de cuidar Unimed. Em toda a região, somos a única operadora que faz isso pelas pessoas, pois cada pessoa e cada empresa também são únicas. É por isso que avançamos, é por isso que ousamos, e é por isso que cuidamos e temos um novo ano chegando aí. Que seu ciclo de 2026 seja completo de conquistas, de caminhos seguros e principalmente de saúde. Que você e as pessoas que você ama possam viver bem e contar com a Unimed de Cascavel para seguir ao seu lado, colocando a sua saúde em um novo patamar. Muito obrigado e um excelente ano novo. Muito bem, a Gente que Faz veio hoje conversar com uma delegada. Por quê? Essa semana comemorou o Dia do Delegado. E a nível de Brasil, nós temos aqui em Cascavel a doutora Thaís Regina Zanata, ela que é delegada de polícia do Nucria. Vamos ver como é que o fator dela estar representando até ontem, entre aspas, uma classe que era só de homens e ela está fazendo uma... Doutora, muito obrigado por nos receber no programa Gente que Faz. Eu gostaria de iniciar perguntando, há motivos para a comemoração do Dia do Delegado? E muito. O delegado de polícia, ele não é apenas um policial, ele é o responsável por conduzir as investigações. E além disso, ele também é o responsável por garantir os primeiros direitos da pessoa que é apresentada para a polícia. Em sede policial, depois vai ter todo um processo judicial em que o juiz é o responsável ali por julgar, por analisar o processo, mas o delegado não. O delegado é o primeiro a analisar, a garantir os direitos e também a fazer uma análise preliminar de toda uma situação que depois vai passar lá para o Poder Judiciário. Então, além de combater a criminalidade, ele também garante esses direitos. Você considera na atual nomenclatura que o delegado, ele também é um conselheiro antes de qualquer situação a ser decidida? Sim, mas isso eu digo que não somente o delegado, a figura do delegado, começa lá com o policial militar lá na rua que atende a ocorrência. Muitas vezes as pessoas elas clamam pelo atendimento policial ali e às vezes o que elas precisam é só uma conversa. Só uma conversa. Eu estou vendo aqui que temos a Polícia Civil do Paraná, Nucria. O que é o Nucria? O Nucria é o Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes. Nós somos os responsáveis por investigar os crimes em que crianças e adolescentes figuram como vítimas. Sim. Eu soube sobre a sua história que você foi policial militar. Isso te remeteu a fazer direito e ser hoje a delegado? Com certeza. Eu ingressei na Polícia Militar em 2013, eu já estava cursando Direito, estava no início do meu curso de Direito, tive a brilhante experiência de passar pela Polícia Militar, foi uma escola de vida para mim, até mesmo para ser a profissional que eu sou hoje como delegada. Toda a bagagem que eu adquiri na Polícia Militar, aí foram quase 9 anos de soldado da Polícia Militar, que aprimorou muito para eu chegar onde eu cheguei hoje e Sim. ser a delegada que eu sou hoje também. Como é que é o relacionamento nesse mundo masculino contigo? Para as mulheres que atuam na frente às forças de segurança pública, aí é um pouco desafiador. Tanto com a população em geral, como dentro das próprias instituições, ainda há um machismo e uma misoginia instalada. Mas as mulheres que estão à frente desses cargos e desses postos, elas lutam dia após dia para elas não só tomarem lugar, mas para elas mostrarem as profissionais que elas são e mostrarem que a gente não está aqui, não somos somente um sexo frágil, como é colocado assim na imagem, mas que a gente consegue também demonstrar aí,
mais sensibilidade no atendimento, principalmente quando são vítimas vulneráveis, sejam elas crianças, adolescentes, idosos, mulheres. Então, geralmente as próprias mulheres, elas preferem ser atendidas por uma profissional que seja mulher, e a gente não deixa a desejar em nada. Inclusive, a gente oferece muito mais que essa delicadeza no atendimento. Essa semana você teve uma reunião em Curitiba com todo o pessoal de comando, etc. Como foi? Novidades para a Polícia Civil do Paraná? Novidades que a escola está aí, a última escola está se formando, né? Sim. Nessa semana e na semana que vem temos a formação aí de aproximadamente 600 novos policiais civis para o estado do Paraná, o que vai contribuir e muito na formação do pessoal das delegacias, principalmente nas delegacias do interior, que infelizmente algumas ainda é bastante defasada em relação ao pessoal. Então eles vêm com essa nova leva de policiais dispostos aí a trabalhar e a oferecer o melhor serviço para a população do estado do Paraná. Bom, nós, em nome do programa Gente que Faz, da equipe da TV Tarobá, queremos desejar a todos os delegados, incluindo você, para que sejam felizes e continuem fazendo esse trabalho, porque hoje, doutora, uma das coisas que nós vimos recentemente no shopping, quando as crianças com câncer estavam, você estava presente, esta imagem que eles querem se aproximar da polícia. A polícia não é inimigo. Bonito isso, né, doutor? Muito bonito e muito importante também, né? Porque mais antigamente os pais geralmente falavam, cuida com a polícia que a polícia vai vir te prender. Mas não, a polícia ela tem que servir como uma inspiração e como fonte de segurança para as crianças. E não como uma instituição de medo. Certo. Porque a gente está aqui justamente para proteger esses vulneráveis e as pessoas que mais precisam aí da nossa segurança. Felicidades a você, a toda a sua equipe. E gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores esta grande importância e você que tem esta imagem da Polícia Civil, que continue tendo e aplaudindo. Qual a mensagem que você deixa? Mensagem que a Polícia Civil aqui do estado do Paraná, ela está à disposição de toda a população, as portas das delegacias em todas as cidades aí em que a Polícia Civil está presente, está de portas abertas para receber a população e prestar o melhor atendimento para todas as pessoas que precisarem. Muito bem, estamos aqui no Centro Hospitalar Gênesis e, para ser preciso para você, na área que nós entramos para o centro cirúrgico. E o assunto hoje é um assunto que todos estão falando, emagrecimento. Canetas de emagrecimento. Você sabe quais são as consequências, como usar? Ainda mais nós que estamos na região de fronteira, tudo acontece, né? Está aqui comigo o Dr. Marcel Dangioli e a enfermeira Estela, que vai falar um pouquinho, antes de entrarmos no centro cirúrgico, das consequências que você toma esse medicamento aleatoriamente. Doutor, muito obrigado por nos receber. Você, como anestesiologista, agradeço o seu tempo. Inclusive, está no centro cirúrgico, veio aqui para nos atender. Quais são realmente, efetivamente, esse uso desordenado dessas canetas para emagrecimento? Consequências? Muito bom dia, Wilson. Bom dia, muito obrigado. Agradeço a excelente pergunta. Realmente nós temos tido muitos pacientes nas últimas semanas fazendo uso tanto do Mounjaro, que é a tirzepatida, quanto do Ozempic, que é a semaglutida, não só como antidiabéticos, né, que são fármacos assim, usados para o controle do diabetes, mas também para a questão do sobrepeso e para a obesidade. Né? Eles promovem um retardamento do esvaziamento gástrico, né, que são fármacos que atuam no GLP-1, que é como se fosse ali um receptor do estômago. Né? Uma vez que o paciente está fazendo uso desses remédios, o estômago ele retarda um pouco o esvaziamento gástrico. Então o paciente vai fazer uma cirurgia estando de estômago cheio, por conta do uso desse medicamento. E qual que é o grande problema na hora da cirurgia? Não são todas as anestesias, mas quando o paciente vai passar, por exemplo, uma anestesia geral, é necessário fazer uma intubação. Né? E nessa situação a gente promove uma ventilação, né? A gente manda um pouquinho de ar para o pulmão, de oxigênio para o pulmão, né? Antes de fazer a intubação propriamente. No caso do paciente estando de estômago cheio é complicado porque esse resíduo gástrico, esse alimento que fica ali, pode voltar a ir para o pulmão.
E aí isso causa uma pneumonia muito grave. Muito grave. Então por isso que a gente é um pouco exigente, um pouco não, a gente é corretamente exigente com a questão de parar o uso desses remédios antes de uma anestesia para uma cirurgia eletiva. Muito bem. Enfermeira Estela, diante do que o doutor falou, você acompanha, você conversa com o paciente, com os familiares, dá essas orientações em relação a estar usando o medicamento? Sim, sim. Aqui nós no hospital nós começamos a fazer a triagem lá no agendamento, a hora que confirma a cirurgia do paciente, para saber se foi suspensa a medicação, se de fato o paciente não fez essa medicação 15 dias antes da cirurgia. Se for confirmado, nós infelizmente cancelamos, suspendemos, reagendamos essa cirurgia pelo risco, né? Porque nós, pelo protocolo de cirurgia segura, nós preconizamos a segurança do paciente do começo ao fim. Do começo ao fim. Isso é indispensável ter suspendido essa medicação pelo risco, né, que esse paciente corre no centro cirúrgico. Doutor, mas num caso de emergência, o paciente fez tudo que vocês acabaram de explicar que não pode, mas é uma emergência, como proceder? Não, perfeito. Em situações de emergência, é uma questão de risco-benefício. Sendo uma cirurgia de urgência, de emergência, a gente recebe o paciente e procede com o que a gente chama de sequência rápida de intubação. Isso quando é necessário uma anestesia geral. Porque também existem cirurgias de emergência, de urgência, que a gente não vai precisar entubar, ventilar, nada disso. Por exemplo, uma fratura de pé, de tornozelo, a gente não vai precisar entubar o paciente. Sim. A gente faz uma raquianestesia, né? Entendi. Aí é uma situação até um pouco mais tranquila. Mas se for uma cirurgia de urgência, por exemplo, um abdominal, que seja preciso fazer uma intubação, uma ventilação, aí a gente faz o que a gente chama de sequência rápida de intubação. A gente procede com a intubação, com essa parte anestésica, sem idealmente ventilar, para não correr o risco do alimento que estaria no estômago, devido ao uso do medicamento, e acabar indo para o pulmão e fazendo essa pneumonia broncoaspirativa. Enfermeira Estela, você sempre dá orientação, é importante a participação da família num pré-cirúrgico, na forma de usar todo esse medicamento. Com certeza, nós questionamos o paciente, se o paciente está com a familiar, nós explicamos o risco, da importância do paciente falar a verdade pra gente, né? Que eles precisam, que às vezes, mas eu já apliquei faz 15 dias, eu não comi hoje o dia inteiro, mas existe toda uma teoria, uma ciência que comprova que precisa ser suspenso com o tempo que o anestesista pede, né? Priorizando a segurança do paciente, porque os nossos pacientes geralmente são cirurgias eletivas, então são cirurgias programadas, cirurgias que a gente quer que ocorra tudo bem, então precisa de todo esse protocolo ser seguido corretamente. Isto é a qualidade e o diferencial do Centro Hospitalar Gênesis? Com certeza, o nosso diferencial é a qualidade da segurança do paciente sempre em primeiro lugar. Doutor, só para a gente finalizar, eu gostaria que você dissesse para os nossos telespectadores a orientação, porque eu iniciei dizendo, nós que estamos aqui na região de fronteira, é muito mais fácil você comprar essa caneta, só que as medidas que tem lá nós não sabemos interpretar e acaba fazendo besteira. Qual a orientação que você dá para o paciente? Não, perfeito. Assim, no que tangencia a anestesia e agendamento de cirurgias eletivas, o que a gente pede é, sempre que o paciente vai passar com uma consulta pré-anestésica, para a gente orientar o tempo o período para acessar esses medicamentos. Mas de uma maneira genérica, o Monjaro a gente pede para o paciente ficar pelo menos 15 dias sem usar para fazer uma cirurgia eletiva, independente da dose. E o Ozempic, pelo menos 21 dias, também sem utilizar o medicamento. Tá? E aqui ainda tem um agravo, por estar próximo ao Paraguai, que existem ali na região da fronteira ainda alguns medicamentos que sequer são aprovados pela Anvisa. E que o pessoal acaba utilizando por ser um pouco mais barato. Então, assim, teria que pesar todo esse custo-benefício, né? Mas, de uma maneira geral, a recomendação é essa. Sempre passar uma consulta pré-anestésica, a gente vai orientar esse período para acessar o uso do medicamento. Eu agradeço ao Dr. Marcel, à enfermeira Estela, e sempre digo, o Centro Hospitalar Gênesis tem qualidade, responsabilidade e cuida de você. Aqui você tem o melhor. E este foi mais um programa Gente que Faz. No próximo sábado esperamos você levando todas as informações na área de saúde e como viver bem. Tarobá, tá tudo aqui, confia.